Olá, a paz do Senhor a todos. Glórias a Deus por mais esse dia, trazendo mais uma mensagem abençoada para mim e para você. A mensagem de hoje é: estou no meio da tempestade, e agora? O texto base é Marcos 4, a partir do versículo 35. Vamos estar lendo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado, Pai. Agradecemos a Ti por essa palavra abençoada, Senhor. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, Pai. Que essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos confrontar, Senhor, para nos trazer sabedoria, Pai, e conhecimento e discernimento da Tua palavra, Senhor. Para que possamos andar, Pai, firmes na Tua palavra, para que possamos andar firmes nos Seus caminhos, Senhor. Assim oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Na vida cristã primitiva, a igreja foi muitas vezes descrita como um barco impulsionado sobre um mar perigoso. Foi entendido como um sinal da presença salvadora de Jesus nas tempestades que procuram oprimir a vida do crente. Nessa noite, irmãos, quero estar trazendo para vocês aí alguns pontos, para que nós venhamos a aprender, a lidar com as tempestades do dia a dia, com as nossas dificuldades, para que venhamos a olhar mais para o Senhor e para que venhamos a pedir mais ajuda de Deus, ao invés de ficarmos perdidos no meio da tempestade, nos perguntando: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa situação? Como eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com essa situação? Para que nós venhamos a esperar mais em Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui é: a tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Esta viagem foi realizada por ordem do Senhor, que está no texto. Isso fez que a tempestade fosse mais difícil de ser compreendida e a atitude inexplicável do Senhor. Marcos usa uma palavra que significa mais do que uma tempestade comum, que significa uma tempestade furiosa. Os discípulos tinham enfrentado muitas tempestades, mas essa tempestade lhe causou muito medo, veio trazer muito medo a eles. Às vezes, as tempestades que vêm da obediência são maiores do que as tempestades comuns. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ali na obediência do Senhor, estamos
firmes no propósito com Deus. E aí, do nada aparece uma tempestade, aparece algum tipo de problema que muitas vezes vem tirar o nosso foco. Muitas vezes causa medo. Muitas vezes tira a nossa visão. Mas glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus, porque é através dessa tempestade que Deus nos prova. E a palavra do Senhor diz que uma vez aprovados, o Senhor, Ele nos recompensa. Os discípulos aqui estavam enfrentando um dos seus maiores medos e clamaram ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de clamar a Deus. Muitas vezes nós deixamos de pedir a ajuda do Senhor. Olhamos mais para o nosso medo, para a circunstância que está trazendo aquele desconforto. E esquecemos de pedir a ajuda do Senhor. O segundo ponto é: a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa. Muitas vezes, irmãos, achamos que Deus ele não está vendo. Nossa, nós nos perguntamos: meu Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está se passando? E muitas vezes nós achamos que Ele não está se importando. Ali no texto diz que ele estava dormindo. E falaram: mestre, não te importa que perecemos? Seu grito implica um sentimento de ressentimento pela aparente indiferença de Jesus à sua situação. Eles acharam que Jesus não estava se importando. Achavam que Jesus não queria nem saber se o barco ia se encher d'água, se eles iam perecer ali. Observe aí, entre os discípulos o pânico e o Senhor a paz. Gideão gritou: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos testa para nos aprovar. Temos que estar mais vigiantes, irmãos, nesse aspecto. Temos que estar prestando mais atenção no que o Senhor fala conosco. O terceiro ponto aqui é: a tempestade revela o inimigo real. A tempestade expôs a fraqueza, medo e a falta de fé. A falta de fé é para ser temido mais do que qualquer tempestade. O problema que Jesus enfrentou não foi acalmar a tempestade no mar, mas acalmar a tempestade no coração dos seus discípulos. Na opinião dos discípulos, eles estavam perecendo. Achavam que ali iria ser o fim para eles. A tempestade, quarto ponto que eu deixo, é: a tempestade nos leva a Jesus. Eles eram marinheiros especialistas, mas nessa tempestade eles pediram ajuda a um pregador. No final dos seus recursos, eles colocaram todas as suas esperanças em Jesus. E você e eu, nós estamos colocando as nossas esperanças em Jesus? Por mais experientes que somos, por mais conhecedores da palavra que somos ou não, nós temos depositado as nossas esperanças em Jesus?
No final dos nossos recursos, nós temos colocado as nossas esperanças em Jesus. Nós temos clamado a Ele, nós temos buscado a Ele. Porque, na verdade, irmãos, a tempestade tem que nos levar a Jesus. Porque não há outro caminho. Não tem outro jeito a não ser ir aos pés de Jesus. Temos que colocar todas as nossas esperanças em Jesus. Porque eu sei que Ele é o único. Nós sabemos que Ele é o único que pode nos ajudar nesse momento. Amém, irmãos? Quinto ponto aqui que eu trago para vocês é: a tempestade sempre revela algo novo sobre Jesus. Eles temiam excessivamente. Quem é este? Quem é este? Este é um medo diferente daquele produzido pela tempestade. Este medo é um profundo temor reverencial na presença do sobrenatural. E Jesus não repreendeu esse tipo de medo. Não é um medo do terror, mas de confiança. Agostinho disse: teme a Deus e você não precisa temer mais nada. Na tempestade, irmãos, nós temos que ver algo novo. Porque tudo aquilo que vem para confrontar o nosso dia a dia vem para o nosso crescimento. E quando nós aprendemos algo de novo, sempre aprendemos mais sobre Jesus. Aprendemos mais sobre a sua misericórdia, aprendemos mais do seu amor, aprendemos mais da sua bondade, do seu perdão. É através dessas tempestades que temos que ver que algo novo é revelado sobre Jesus. Como eu disse, irmãos, temos que estar em constante oração, buscando mais na palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Muitas vezes, irmãos, deixamos de buscar o Senhor. Tratamos a Jesus como um estranho e ficamos tímidos ao levar aos pés dele as nossas petições, os nossos problemas. E deixamos muitas vezes de ter fé no Senhor. Que nessa noite, irmãos, possamos deixar a nossa timidez para com o nosso Deus, para com o nosso Jesus de lado. Que venhamos a não ser mais tímidos para as coisas de Deus. Que venhamos a estar buscando mais no Evangelho do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nos falta fé. Deixamos as coisas do mundo falar mais alto e esquecemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, o dono da prata, o dono do ouro. Clame a Deus. Se você está enfrentando uma tempestade, confia, irmãos. Jesus está no controle.
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Espero que essa palavra venha a ter falado contigo, como falou comigo. E não se esqueça de deixar aí o seu joinha, se inscreva no canal se você gostou, deixe o seu joinha aí. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus venha abençoar a sua casa, venha abençoar o seu trabalho, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E até semana que vem, com mais uma mensagem vinda diretamente do trono do Senhor para os nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Olá, na paz do Senhor.